Olá a todos que estão acompanhando essa nova série de entrevistas que o Trânsito Manaus está promovendo com o intuito de mostrar alguns projetos relacionados aos candidatos aqui na cidade de Manaus. Eles estão em campanha no estado como um todo, mas a gente está aqui em Manaus para conversar um pouquinho com eles sobre dois assuntos. O primeiro assunto sobre transporte e o segundo assunto sobre trânsito. Então a gente vai conversar um pouquinho e hoje nós estamos com a participação de um ilustre candidato que já vem disputando há algum tempo. Eu me chamo Luiz Eduardo Leal e assim como nas eleições da prefeitura em 2012, queremos utilizar essas entrevistas que de alguma forma poder fazer com que a gente consiga monitorar quem for o vencedor. A gente vem monitorando as ações do prefeito Arthur Vigílio sobre o que ele veio falar em 2012. Se quiser ver o que nós fizemos em 2012, acesse youtube.com/Trânsito Manaus. Hoje estaremos com o candidato ao governo Luiz Manuel Navarro. Ele tem 71 anos, natural de Manaus, casado e é trabalhador da construção civil. Ele está na disputa pelo governo do estado do Amazonas, pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB. E o seu vice é o Dr. Castelo. Seja bem-vindo, Manuel. Seja bem-vindo, Luiz Manuel Navarro. É um prazer novamente estar conversando com o senhor. Realmente muito prestígio. Eu ouvi um pouco do que o senhor fala e realmente uma das ideias que eu particularmente gosto muito é o transporte fluvial. Mas não é esse o tema, mas foi muito interessante nossas conversas que a gente teve com a prefeitura. Tanto é que foi uma das coisas que a gente perguntou de todos os candidatos. Vamos então para a primeira pergunta, que é relacionada ao Detran, tá? Uma pesquisa realizada pelo Fórum de Líderes Jovens do Estado do Amazonas concluiu que o trânsito é o segundo maior problema da capital. Outra pesquisa realizada com a audiência do Trânsito Manaus constatou que aproximadamente 60% das pessoas apontam a educação como o maior problema do transporte, do trânsito da cidade. Que medidas que você tem em mente para agilizar, modernizar e expandir a atuação do Detran, não apenas aqui na capital do estado do Amazonas, mas também no interior, que é bem mais importante, que é relativamente mais perigoso no interior. E o senhor também pretende reforçar a aplicação da lei seca e de outras campanhas de fiscalização e conscientização na capital? Boa tarde, Luiz Guilherme, meu xará. Conhecido de outras eleições, é uma satisfação imensa tê-lo novamente aqui conosco. E não tenha dúvida, Luiz, a lei seca, ela tem que ser um cavalo de batalha de todo e qualquer governante. Eu acredito que ela está produzindo seus efeitos benéficos e que as pessoas hoje já deixam seus carros em casa quando saem para se divertir, pois tomaram a consciência que direção e álcool são proibitivos, não se associam. Nós temos o nosso plano para tentar acelerar a mobilidade urbana. Certo. E o nosso plano continua baseado no plano passado. Eu fui fazer uma palestra no Clube de Diretores Lojistas e lá uma jovem jornalista me questionou, disse: "Senhora, a sua ideia de transportar pessoas da zona leste para o centro foi testada. E nesse teste a passagem chegou a custar R$10 para cada pessoa e não deu certo." Eu disse: "Claro que não poderia dar certo, minha jovem.
o barco utilizado não é o mesmo barco que eu penso em utilizar. O barco utilizado foi um barco que se arrasta dentro d'água e com isto há maior gasto de combustível, a locomoção é demorada e não é atingido a finalidade que nos propusemos atingir quando da proposta de utilização da via fluvial para reduzir a massa de carros em circulação pela cidade. E a nossa proposta continua valendo. Nós pretendemos reduzir, melhorar significativamente a mobilidade urbana, usando a via fluvial, estatizando as empresas de transporte rodoviário e tornando a tarifa zero. Zero. Todo mundo vai andar de ônibus sem pagar nada. Reduzir a tarifa zero depois de climatizar todos os ônibus. Nenhum ônibus pode rodar na cidade de Manaus que não seja climatizado. Também os barcos na via fluvial serão climatizados. O cidadão, ao ver que tem um transporte coletivo de excelente qualidade, ele vai deixar o carro dele em casa, em que ele não vai pagar nada, ele não vai gastar a gasolina, ele vai deixar o carro dele em casa e vem trabalhar no transporte coletivo. E é por isso, meu caro Luiz Guilherme, que nós pretendemos estatizar todas as empresas de transporte coletivo, seja na capital, seja no interior. Para isso, sentaremos com os prefeitos, que são os detentores da concessão, né? E vamos dialogar com ele, mostrar que o governo, unido a eles, terão condições de proporcionar um transporte coletivo de massas de altíssima qualidade. Muito bom mesmo. Só uma pequena correção, Luiz. O nome é Luiz Eduardo, tá? Desculpa, perdão. Não, tudo ótimo. Eu gravei Luiz Guilherme. A gente vai falar agora sobre o Distrito Industrial, que também foi tema das conversas em 2012 que a gente teve com os candidatos à Prefeitura de Manaus, e a gente vai para a pergunta sobre o Distrito. Já presenciamos várias discussões sobre quem teria a atribuição de fazer a manutenção da malha viária do Distrito Industrial. O que o seu governo pretende fazer para resolver definitivamente o problema do tráfego da região, tendo em vista que o comprometimento da mobilidade dos trabalhadores e das cargas naquela região da cidade afetam diretamente na produtividade do polo e na economia e a economia do estado do Amazonas? Como disse anteriormente, a manutenção das vias públicas, a concessão do transporte coletivo e a área do Distrito Industrial a área do Distrito Industrial é da SUFRAMA, logo do governo federal. O transporte coletivo e as vias são de responsabilidade da Prefeitura de Manaus. Não tenha dúvida que o governo do estado terá que intervir. Terá que intervir não de maneira arbitrária, terá que conversar com o governo federal
terá que conversar com o governo municipal para que, de fato, o governo federal libere os contingenciamentos de verbas que tem feito para aplicação nas vias do Distrito Industrial, para que então o prefeito possa, se a SUFRAMA não tiver condições de fazer a manutenção das vias, o prefeito possa assumir esta condição, desde que o governo federal tenha a sua participação, que é a sua obrigação manter essas vias em ótimas condições. Muito bom. A gente vai falar agora sobre dois assuntos que são extremamente pertinentes, não agora mais tanto aqui para a região de Manaus, mas realmente para a região metropolitana da cidade. Temos relativamente, comparado a outros estados brasileiros, poucas rodovias estaduais no Amazonas, em grande parte devido à vocação hidroviária do nosso estado, né? Realmente essa questão. Você se compromete em dar continuidade às obras de ampliação da M070 e a sinalização da 258, que é realmente a estrada de Noveirão? E a segunda pergunta tem em mente a duplicação e manutenção de outras rodovias estaduais, como a M010, e uma questão que realmente a gente gostaria de ver. Será que existiria a possibilidade da construção de uma ponte para ligar Manaus ao Careiro? Todas as vias intermunicipais, elas são da maior necessidade que estejam completadas, asfaltadas e com livre trânsito, porque é por essas rodovias que se faz o escoamento da produção. Todas as rodovias que estejam sem condições de tráfego, o governo do estado deverá asfaltá-la e dar condições de trafegabilidade a essas rodovias. As rodovias intermunicipais são de uma importância fundamental, embora nossos rios sejam as nossas vias de transportes mais usadas. Entretanto, para se conduzir mercadorias para esses municípios, é natural que se torne mais econômico pela via rodoviária. E por isto, o governo do PCB tem um compromisso com a população do interior de manter não só a M10, não só a 70, mas todas as rodovias intermunicipais, elas serão prioridade em nosso governo. Muito bom. A gente agora vai entrar em um assunto que eu realmente vejo bem estratégico para o estado do Amazonas, que é transporte hidroviário. Tá? O transporte hidroviário é o meio de locomoção mais comum no estado do Amazonas, que possui terminais hidroviários em 5 cidades: Boca do Acre, Itacoatiara, Parintins, Humaitá, Manaus, sendo esse último privatizado. E a gente também tem Parintins, Coari, Irunepé, Labra, Tefé, que contam com aeroportos regionais administrados de alguma forma pela Infraero. Tabatinga e Manaus possuem os únicos aeroportos internacionais do estado do Amazonas, sendo esse último o maior aeroporto da região norte e o terceiro em movimentação de cargas no estado, no Brasil, atrás apenas de Guarulhos e Viracopos. Apesar de não ter sido concluído a tempo da Copa o nosso aeroporto,
ele está realmente avançando em algumas frentes de expansão. O Porto de Manaus, o nosso famoso roadway, ele não tem recebido melhorias há um certo tempo, né? Realmente a gente vê obras feitas pelos ingleses e não tendo um avanço sobre isso. Qual é o papel desses dois locais, o aeroporto, os aeroportos e os portos, para o desenvolvimento do Amazonas? São de fundamental importância os portos, tanto para o ancoradouro de navios de grandes calados, trazendo turistas que geram divisas para a economia do Estado, como para a descarga de mercadorias. Sem um porto equipado, sem um porto funcionando a contento, a descarga dessa mercadoria será onerada. Então, é preciso que os governos estejam atentos à modernização de seus aeroportos e de seus portos, principalmente. O Porto de Manaus, ele foi entregue à iniciativa privada. E de lá para cá, não se vê qualquer avanço de melhorias no Porto de Manaus. Me parece que o governo do Estado conseguiu, na Justiça, reverter esta privatização. Mas, ainda assim, com a reversão dessa privatização, se reverteu a privatização, voltou o porto para o governo federal. É isto. Não vemos qualquer iniciativa de melhoria no Porto de Manaus. E, no nosso modo de ver, Manaus está carente da abertura de uma nova área portuária. Isto deverá ser estudado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, que o meu governo colocará para funcionar. Isso será um estudo efetivo, porque necessitaremos ter portos condizentes com a descarga de mercadorias para não tornar onerosa essa descarga. Então, a gente vai entrar num ponto fora transporte público, fora trânsito, mas que também é importante para as pessoas que estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, que é a Zona Franca de Manaus. Dentro de 50 anos, aproximadamente, deverá encerrar o atual prazo de prorrogação da Zona Franca de Manaus. Como você enxerga, de forma resumida, o Amazonas em 2073? Eu começo enxergando o Amazonas correndo um grande perigo quanto ao polo industrial de Manaus. Desculpa. Na consolidação desta lei que aprovou mais 50 anos para a Zona Franca de Manaus. O polo industrial está correndo um seríssimo perigo neste momento. Por quê? Se voltarmos ao passado, quando um senador eleito para representar o Amazonas deixou o Senado na mão de um paulista este que só defendeu seus imediatos interesses e o interesse de São Paulo, gerando com isso desempregos em massa na Zona Franca de Manaus e evasão de várias indústrias que fecharam as portas e foram para outras áreas.
Isto está para acontecer novamente, está para se repetir, a história está se repetindo. Nós temos um senador deixando o Senado, que foi eleito para defender o Amazonas, para entregar novamente a um paulista. Paulista este que só vai defender seus interesses e os interesses de São Paulo, que é acabar com a Zona Franca de Manaus. Ele não vai defender os interesses do Amazonas. Se ele é um paulista, ele vai defender os interesses de São Paulo, sem sombra de dúvida. Quem não acreditar nisso está se iludindo. Então, eu digo à população, é hora e momento de refletir e deixar os senadores do Amazonas, que foram eleitos para defender o Estado do Amazonas, defendendo o Estado do Amazonas, para que não corramos o mesmo risco de termos desemprego em massa, de termos evasão de indústrias. Perfeito. A Zona Franca, ela fatura este ano aproximadamente 50 bilhões de dólares. 50% desse dinheiro, ele serve para a compra de insumos, serve para pagamento dos baixos salários e alguns impostos municipais, porque essas indústrias são isentas de imposto de renda e da maioria dos impostos. E esses industriais que aqui ganham toda esta fortuna para suas matrizes, os outros 50% dos 50 bilhões de dólares para suas matrizes, não contribuindo efetivamente e decisivamente para o desenvolvimento do Estado do Amazonas com nada, só com o pagamento de baixos salários aos trabalhadores que têm. Mas esses trabalhadores lhe dão condições do ganho que eles ganham. Então, é preciso reunir, é preciso sentar, é preciso convocar esses empresários a participarem do desenvolvimento do Estado do Amazonas. Muito bom. Candidato, agora é esse momento que você tem, a gente chegou na parte final da nossa conversa, você tem uns 10 minutos, acho que é o tempo necessário, para tratar brevemente de suas propostas que não foram faladas relativamente a trânsito e transporte, e deixar uma mensagem também, aproveitando essa audiência que o Trânsito Manaus possui, graças a você, para você deixar uma mensagem e também vamos ver se a gente consegue conquistar votos ao seu partido. Eu gostaria ainda de falar da saúde, que eu considero a saúde em todo o país em coma, em pré-coma. E no Amazonas é mais grave. A saúde no Amazonas está em coma mesmo. Por conta de uma odiosa terceirização. Os profissionais, a maioria dos profissionais de saúde estão sendo terceirizados. Há praticamente 3 governos. Isto vem destruindo o sistema de saúde de atendimento à população no Amazonas. É necessário parar imediatamente com esta odiosa terceirização e abrir concurso para a contratação de profissionais que se dediquem à atenção a seus pacientes. A maioria dos médicos também estão terceirizados. É preciso parar com esta destruição da saúde. O paciente, não existe profissionais em número suficiente para atender a população amazonense. É preciso abrir concurso, é necessário abrir concurso para, enfim, darmos condições de saúde ao povo amazonense. Eu digo a vocês, caros eleitores, que as nossas propostas
não são retóricas de discurso político. Se vocês têm nos acompanhado, vocês perceberão que as nossas propostas, elas mudam para serem aperfeiçoadas, mas de forma nenhuma são abandonadas. Nós estamos ontem, hoje e amanhã com as mesmas propostas. E por isso colocamos os nossos nomes à sua disposição para que você tenha a opção de ter um governante que de fato fará mudanças. Luiz Navarro, 21. Muito obrigado. Luiz, lhe agradeço imensamente pela essa segunda oportunidade, é um prazer imenso e vamos estar, essa é a primeira entrevista, vamos estar a segunda sendo com o candidato Chico Preto e ao longo desse mês de agosto e setembro iremos entrevistar todos os candidatos ao governo do estado do Amazonas. Muito obrigado a todos.